Ei, gente boa, nós estamos de volta e a Magali também já está conosco. Eu gostaria que Braulio desse acesso a ela aqui, ao nosso ambiente. Magali, querida. A Magali, gente, é jornalista, é pesquisadora, ela tem uma vasta experiência tanto no jornalismo quanto em pesquisa, e especialmente também a pesquisa vinculada aos evangélicos e às notícias. É uma espécie de fato ou fake que o Ministério do Bereia realiza, atualizando quem quer ter atualizações verdadeiras e factuais do que de fato está acontecendo. Tem no trabalho que ela faz, que é esse informativo Bereia, um norte extremamente saudável para se guiar e para andar nas direções certas com muito menos equívocos. Muito bem-vinda ao Papo de Graça, minha querida Magali, e é uma honra para nós receber você aqui. Prazer estar com vocês, com você, Caio, acompanhar aí o trabalho que vem realizando, a ocupação que faz das mídias digitais, muito especialmente, né? E cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, para esse tema que é tão relevante para o Brasil de hoje, né? Então eu queria, minha querida, que você tivesse toda a liberdade para além de qualquer pergunta que a gente formule, você começar se expressando como é que você vê o cenário, como eu preguei hoje, o que o povo diz, qual é Vox Populi no meio disso tudo, especialmente relacionando os evangélicos ao momento do Brasil, ao momento eleitoral, a tudo que corre de mídia para lá e mídia para cá, a essa quantidade, uma Itaipu de fake news sendo derramada no país, para todo lado. O que você vê e como é que você está tratando isso, vocês estão tratando isso lá no Bereia? Então, o Bereia já nasceu de uma preocupação de quem pesquisa esse tema que você coloca, essa conjuntura, essa realidade do Brasil hoje e como as igrejas se localizam nessa realidade, especialmente a realidade no campo da política, da economia, da cultura, nessa realidade mais ampla que está para além das paredes dos templos e dos locais de encontros dos evangélicos, muito especialmente. A gente, como pesquisador, estávamos um grupo na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa pesquisa na área de saúde. Era o NUTES, o Núcleo de Estudos e Tecnologia em Saúde da UFRJ, percebendo já como circulava lá atrás, em 2016, 2017, 2018, material desinformativo no campo da saúde entre grupos religiosos, entre igrejas. E ali a gente já detectava essa espécie de vulnerabilidade, né? de afinidade dos grupos de igreja com essa história das notícias falsas, do material enganoso. Porque fake news não é só aquilo que é falso. Fake news também é aquilo que é enganoso. A gente pode ter uma coisa que é verdade e essa verdade ela é utilizada para fazer crer numa outra coisa que se quer fazer crer. Então, tem o enganoso, a manipulação de conteúdos, né? Então, a gente detectou ali e já viu que ali tinha um elemento grave. Já estávamos ali no ambiente das eleições de 2018, entrando por 2019, e isso explodiu em 2018. Né? Toda a campanha eleitoral que foi feita naquele momento, do candidato vitorioso ali, Jair Bolsonaro, com base no que se demonstrou, não só em pesquisas acadêmicas, mas também em investigações judiciais. A gente tem uma investigação em curso no Superior Tribunal Eleitoral e no Superior Tribunal Federal,
Federal, e também no Congresso Nacional, uma CPI que está paralisada e que deve voltar agora. Então, tem muitas investigações que corroboraram aquilo que a gente verificou lá atrás, essa espécie de afeição, eu gosto dessa palavra, né? Quando as pessoas têm afeição, quando elas se deixam afetar por um determinado conteúdo que circula nas mídias, e, nesse caso, a desinformação, a mentira, o conteúdo enganoso. Então, a nossa conjuntura hoje, a nossa realidade hoje, ela está muito abraçada, muito condicionada a essa realidade da desinformação. E isso chama a atenção no que diz respeito a grupos religiosos. Uhum. Você chegou a ler o livro Guerra pela Eternidade, do Dr. Benjamin, eu não estou lembrando o nome dele. Não, eu não li esse livro, não. Do que ele trata? Terebal, uma coisa assim, o segundo nome. E é sobre exatamente os fundamentos disso. Ele ficou algum tempo nos Estados Unidos, conseguiu se infiltrar no grupo do Steve Bannon, e se infiltrou legal. E teve relações de conversas impensáveis. E foi para todo tipo de culto aonde essas fake news graçam. E o surpreendente é que, claro, o maior grupo nos Estados Unidos são os evangélicos, especialmente o pessoal do sul, do Bible Belt. Mas os supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, e também grupos de bruxaria de floresta, aquele pessoal que gosta do misticismo medieval, os cavaleiros templários, que não existem, que são só fantasias e carros alegóricos, mas um pessoal que brinca disso a sério, um monte de gente grande. E aí ele foi vendo o Steve Bannon fazendo todo esse trabalho, e ele detectou a ideologia que se chama a tradição. A tradição. E aí todas as coisas vêm para esse T de tradição grande, sim, que não é o uso cotidiano da palavra tradição. Aí ele retoma o significado emprestado à tradição de acordo com eles todos e com o Steve Bannon. Mas, quando eu li esse livro, um monte de coisas que eram certezas minhas, mas muito intuitivas e baseadas em 50 anos de convívio com o meio cristão evangélico, você acaba ficando com sensores na pele, em tudo que é lugar você anda com aqueles sensores arrepiados, né? Você vai virando um sensor ambulante, sentindo as coisas. Quando eu li, eu falei, esse cara foi perfeito no fechamento, no empacotamento e no oferecimento de um material que eu recomendo a leitura, sinceramente, para todo mundo que está querendo entender a raiz do fenômeno lá nos Estados Unidos da América, e que se espalhou para a América Latina, para a Europa, para a África. E essa questão da tradição, a gente ainda tem que ir um pouquinho mais atrás do Steve Bannon, da campanha de Trump, que foi a campanha do Brexit na Grã-Bretanha. E no próprio ano de 2016, eles foram muito bem-sucedidos em conseguir fazer uma campanha para retirar a Grã-Bretanha da União Europeia, né, a campanha do Brexit, Exit Britain, né, sai a Grã-Bretanha, com base nessa ideia de tradição. Isso foi muito forte ali, criou uma espécie de padrão para se trabalhar com essa noção de pânico moral, de colocar um terror verbal, em que as pessoas tinham a sua tradição e a sua história ameaçadas pelos grupos que então atuam no tempo presente. Lá na Grã-Bretanha, no caso, os imigrantes, e a União Europeia representava isso, né? E o Bannon, o grupo do Bannon, vai beber dessa fonte e construir a campanha de Donald Trump, que inspirou
iniciou, então, a campanha no Brasil e em outros lugares do mundo também, e se estabelece, então, uma forma de fazer política muito baseada, que alguns vão chamar de guerra de quarta geração, e que é a chamada guerra híbrida, que não passa mais por uma guerra com armas, né? Mas uma guerra discursiva e pelas mídias digitais, e que foi o que aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos. Tentou-se repetir a fórmula no ano passado nos Estados Unidos, mas não se conseguiu. Eu acredito que este ano no Brasil nós vamos viver novamente essa experiência, mas não vai ser também o que se viveu em 2018, porque a realidade é muito dramática do Brasil, então pesa muito a pessoa que vai ao supermercado, que tem que andar no transporte público, que está doente, que está desempregado, isso tudo vai pesar nas decisões. Tanto é que a gente no Coletivo Berea já detecta que o conteúdo da desinformação já está migrando, já está mudando, porque não cola mais repetir o que foi feito em 2018. Né? Então, a gente já sente uma alteração. E uma coisa interessante nesse processo todo é que, mesmo agora, no conflito entre a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia e a OTAN, nesse bafafá, você vê o poder extraordinário das especulações, porque em tempos passados, onde não havia ainda essa conexão, essa rede instantânea de informações e de desinformações, você não teria provavelmente esse clima que a gente tem agora, porque poderia ser só realmente um exercício na fronteira, voltar para casa e acabou. Mas porque a gente tem satélites para todo lado e gente querendo ter notícia o dia inteiro, especulações de todos os níveis, a coisa toma uma proporção que acaba nos fazendo ficar à beira de algo realmente tátil, factual e destrutivo, por causa do que se alimentou de inimizades, de suspeições e de outras coisas, e de orgulhos também de dirigentes. No meio disso tudo, tem muita decisão sendo tomada com base em vaidade, em orgulho, e só olhando para o próprio umbigo. Então, é algo que a gente está assistindo agora de maneira mais velada, mas não menos contundente. Sim. Isso que você fala é muito relevante, muito relevante. Porque o que você está dizendo com a sua fala é que essa história de fake news não é uma novidade. Como a gente está vendo agora, o que nós estamos vendo é toda a potência que isso tudo ganhou com a internet, com a instantaneidade que a gente tem hoje com as mídias digitais. Mas isso é coisa muito antiga, né? Quem não se recorda dos Estados Unidos invadindo o Iraque e dizendo que estava invadindo para buscar armas químicas. Armas químicas que nunca foram encontradas, né? Quer dizer, a gente tem ali um dos maiores exemplos de fake news que tirou a vida de muita gente. Muita gente morreu naquela guerra, inclusive soldados dos próprios Estados Unidos morreram, né? Em menor proporção, claro. Mas ali a gente já tinha essa manipulação política, essa especulação toda em torno daquilo. Naquele momento era televisão, já com alguma instantaneidade, mas não com a força de alastramento que a gente tem nas mídias sociais, a chamada viralização, e a construção que qualquer um pode fazer hoje em cima de imagens, em cima de palavras, em cima de conteúdos, que as pessoas hoje têm as condições de mexer nesses conteúdos. Então, essa é a grande novidade. Naquele caso lá da invasão do Iraque pelo Bush filho, eu acho que teve uma contribuição extraordinária, até maior do que a da televisão, porque naquele período eu assisto muito as TVs americanas e inglesas. Eu fico com o ouvido lá o dia inteiro. E eu vi muita crítica contra a invasão.
que não era verdade, que os comitês da ONU e de outros não confirmavam isso. Então, teve muita mídia grande sendo contrária àquilo. Mas a grande pressão, desculpa o que eu vou dizer, mas é o que eu sei, de gente que estava lá naqueles prayer breakfasts da Casa Branca, dos pastores que eu conheço, quase todos esses que têm acesso àquele salão oval para orar com o presidente. Eu conhecia muita gente, sei a influência que esses caras tiveram. São umas pessoas de um conservadorismo patético e terrível. E a grande questão, a grande transação ficou entre o Pinto e a Pepeca, porque você promete que não vai legalizar, não vai liberar nenhuma pauta de costumes, e a gente dá o apoio público, dentro da igreja, fora da igreja, onde você quiser, se você não liberar as pautas de costume. Aí eu costumo dizer que o Bin Laden não era mais, porque eles inventaram primeiro que era para pegar o Bin Laden. Depois ficou claro que o Bin Laden e o Saddam se odiavam, não conseguiam nem se encontrar e que ele não ficava lá. Aí inventaram as armas químicas. E aí todo mundo que tinha lucidez dizia, não tem, não deu tempo, não fizeram. A ONU foi para lá, examinou tudo, voltou e disse, não tem. Não, mas o nosso serviço diz que tem de informações, e foram assim mesmo. Então, exatamente, fake news, nós nunca vivemos sem ela. Todavia, nós nunca tínhamos experimentado dilúvios sim, de fake news, como a gente teve de 2018 para cá, aqui do Brasil. E como você, mais do que acertadamente está dizendo, eles são inteligentes o bastante para começarem a mudar um pouco o foco da estratégia, porque aquilo ali não pegava mais, não pega mais. exatamente. Depois de quase 4 anos de demonstração de que as fake news eram verdade, ou seja, o que eles chamavam de fake news se transformaram nos fatos realizados pelo governo, uma multidão de pessoas começa a não querer mais repetir a mesma coisa, mas o problema é aquele que você falou do afetuamento pela mentira. Exatamente. Aí gera fanatismo. Exatamente. E em relação a fanatismo, não tem diálogo possível. E essa é uma questão chave nisso que nós estamos conversando, porque há uma estratégia. Então, você recordou a ideia de tradição, que é uma coisa que afeta bastante e reúne esses grupos, e esses grupos, os mais diversos, se unem em torno de um elemento, que é esse elemento de temos que resguardar, garantir, preservar e manter a tradição. No nosso caso aqui, toda essa pauta, como você já mencionou, de costumes, de moralidade religiosa, no caso que atinge grupos religiosos muito fortemente, mas não só, também uma parcela bastante moralista e conservadora da sociedade brasileira, especialmente uma classe média, e também empobrecidos, ressentidos, porque tem muito ressentimento nisso. Ressentimento com as transformações da sociedade, ressentimento com mulheres que ocupam lugar em que pessoas pensam que elas não deveriam estar, pessoas negras que ocupam lugar que pensam que não deveriam estar. Então, esse ressentimento não está só nos brancos de classe média, também está entre empobrecidos. Então, esses grupos que criam esses conteúdos para influenciar, porque o que marca a desinformação, aquilo que a gente chama de fake news, são os conteúdos que são criados para influenciar o espaço público, influenciar o interesse público, né? Como a questão da Covid, que morreu muita gente influenciada por um monte de mentiras que foram espalhadas por aí, como tratamento e negação de vacina, etc. Então, mas há um sistema, isso aqui é muito importante, que nós no Berea, e as pesquisas que são feitas em torno disso no campo da comunicação e outras áreas também, em que há um sistema, que o professor Wilson Gomes, lá na Universidade Federal da Bahia, chama de tráfico de desinformação. É como se fossem traficantes. Então, o grande lance é que um pequeno grupo cria e de tal forma afeta
uma parcela da população que recebe esses conteúdos, que essa parcela vai passar adiante, vai levar adiante, como se estivesse fazendo um bem às pessoas para as quais elas estão enviando aquele conteúdo. No caso das igrejas, como se estivessem evangelizando com aquele conteúdo. Salvando pessoas. Os ignorantes. Exatamente. Então, essa é a grande tacada, o grande lance dos donos do tráfico de informação, é criar viciados. E esses viciados que se tornam em traficantes de conteúdo e que estão presentes em boa parte das igrejas. É verdade. Eu não gostaria de ser exagerado, mas, na minha observação, os maiores traficantes de fake news no Brasil, hoje em dia, são os pastores, porque ninguém tem mais acesso a grupos que se reúnem para ouvir ou para se deixarem conduzir ou dirigir, ou seja lá o que seja o centro e o eixo daquela comunidade, do que os grupos religiosos. E aí eu fico vendo as pesquisas, eu vejo que o povo já fez um determinado afastamento. Já tem uma multidão do povo evangélico dizendo que vai votar em outro candidato ou em outros candidatos. Povo. Mas a maioria absoluta dos pastores continuam vinculados ao atual presidente da República, pai das fake news, pai da mentira, aqui no Brasil. Pastores, o povo é muito mais, eles estão lá, vão ao culto, o pastor diz amém, eles levantam a mão, mas eles deram uma cansada e perderam parentes, sepultaram filhos, aprenderam por eles mesmos que obedecer aquilo é loucura, que mata mesmo, que adoece sério, enfim, dentre muitas outras coisas sugeridas. Então, o povo, por uma questão de sobrevivência, graças a Deus, pelo espírito da sobrevivência, essas pessoas estão começando a se afastar e buscando outras alternativas, de modo que já tem agora, dentro da igreja evangélica, segundo as pesquisas que eu vejo, menos gente comprometida com o atual presidente, embora a maioria dos pastores estejam ainda comprometidos por aquele complexo de inferioridade, adoram ser chamados, adoram fazer orações públicas lá, adoram ter seus nomes, como eu vi essa semana o presidente da Assembleia de Deus do Brasil. Eu tenho assim um carinho antigo, sabe? Eu já servi com ele em tantos boards e durante tantos anos, e conheço a família toda. Me dá uma tristeza brutal. E por isso todo mundo sabe o nome dele, mas eu não menciono quase nunca. Ele é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da maior Assembleia de Deus do Brasil, dizendo na sua igreja que o governo tinha determinado que os prefeitos só iriam receber dinheiro através do pastor. Você viu esse vídeo? Sim. É um vídeo assim absurdo. E ele dizendo com aquela alegria... Está dentro do pacote das emendas parlamentares, né? Isso, com aquelas emendas ocultas lá, com dinheiro que ninguém sabe. Os pastores ganharam o poder de serem os mediadores dessa aliança da escuridão. E ele falando isso com um orgulho brutal. Sim. E nós aqui formando a fraternidade do Evangelho com muita leveza, sem querer apressar nada, eu fui constatando, conversando com amigos presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos, de algumas igrejas que você nem imaginava, até metodistas, que me disseram o seguinte: Caio, a gente crê em tudo isso aí como você está falando. Mas, no nosso caso, que somos igrejas históricas, nós temos medo de aderir à fraternidade e recebermos como punição
já que nós somos eleitos pela Assembleia, as igrejas históricas elegem os seus pastores, a gente tem medo da punição do povo, porque aqui é classe média alta, e, por incrível que pareça, ainda tem mais gente seguindo isso do que entre os pobres. E eu ouvi isso para todo lado, de igrejas que supostamente sempre foram as mais emancipadas na consciência. Então, ainda tem, apesar do povo estar fazendo essa migração, é mais o povo simples que está tendo essa coragem do que o pessoal das igrejas mais tradicionais, onde o pastor enxerga tudo, mas não tem coragem de fazer nada para não perder o salário. Então, esse exemplo que você traz do presidente da convenção das Assembleias de Deus, esse vídeo, essa história escandalosa, que é um escândalo, né? Isso vira público nesse momento, é um dos maiores exemplos de desinformação e fake news que a gente tem, que é a ideia de que corrupção é só quem rouba dinheiro público, que vai desviar dinheiro para sua conta. Então, coloca-se um carimbo de corrupção no fulano de tal, no Beltrano, no político, na personagem XYZ. Quando corrupção é você também lançar mão de um privilégio do cargo que você ocupa para poder tirar proveito dele. Traficante. Traficante de influência. Exatamente, porque aí, no caso, o pastor em questão não necessariamente está usando esse valor da emenda para a sua conta bancária. Deve fazer chegar lá no prefeito, sim. Mas quantas benesses resultarão de articulações como essas para a igreja X, para o pastor Y, e por aí vai, né? Até então, porque o prefeito fica devendo favores, todo mundo fica devendo favores, isso volta de maneira indireta milhares de vezes. Então, essa ideia de combate à corrupção que estabeleceu no Brasil, isso é coisa antiga, vem desde os tempos antigos aqui no Brasil, mas se renovou nos últimos tempos, pelo menos de 2013 para cá, ganha esse caráter de que corrupção é isso e só, quando, na verdade, as pessoas estão aí praticando diversas formas de corrupção, e aí a gente tem uma das maiores fake news, que é a atribuição desse valor dessa forma a certas pessoas e não a outras, inclusive líderes religiosos e o próprio presidente da República e sua família. Né? Eu fico olhando e eu falo toda hora sobre conceito de corrupção, para tentar fazer as pessoas entenderem como corrupção cobre um espectro imenso de tudo aquilo que é desvio do homem. É uma perversão. A versão original foi dobrada, foi virada em outra direção. Isso aí começa no caráter, não é na factualização de realizações, começa em caráter, em palavra, em discurso, em engano, em manipulação, em seduções. Tudo isso é corrupção, da mais braba, é corrupção da alma, da mente, do ser. Manipulação, é corrupção. Tudo que pega o estado original e gera uma adulteração daquele que é o estado factual constatável é corrupção. Exatamente. Então, mas é difícil explicar para as pessoas que corrupção não é só o que a Lava Jato achou. Exatamente. Que antes da Lava Jato e sem corrupção de dinheiro existe corrupção política, corrupção ideológica, corrupção psicológica, corrupção oral, corrupção discursiva, corrupção de todos os tipos. E as influências, os tráficos de influência, que são corrupção também, das mais profundas. Exatamente. Onde a gente recebe por outras fontes. Você supostamente é ético e honesto entregando para o prefeito, mas o prefeito fica na tua mão, a prefeitura é tua. Aí ele tem que asfaltar onde você mandar, tem que fazer tudo que você ordena, tem que patrocinar o que você pede, meu Deus, aí o céu é o limite. Exatamente. Mas escuta, e me diz uma coisa, você
tem pesquisado sobretudo como? Qual é o ambiente de pesquisa que você tem e a metodologia de pesquisa? Bom, então a minha atuação em pesquisa ela tem duas frentes, que é a frente do coletivo Berea, que trabalha com informação e checagem de notícias. Então, nós temos que produzir pesquisas sobre os fatos que nós temos para verificar. Então, nós fazemos um monitoramento de, principalmente, sites gospel, que são um dos maiores veículos de desinformação que a gente tem hoje entre as igrejas. Então, são os chamados sites de notícias gospel, mas as mídias sociais de personagens, tanto da liderança religiosa quanto da liderança política relacionada à religião. Então, a partir do que a gente monitora, a gente precisa pesquisar sobre esses temas em evidência. Então, nós temos temas relacionados aí fortemente à moralidade religiosa, uma das maiores fake news criadas nos últimos tempos, uma coisa chamada ideologia de gênero, que é uma grande falsidade. Então, esse é um tema quente. Nós temos a temática hoje forte, que nós acreditamos que vai permear o processo eleitoral, não mais a pauta moral fortemente, mas é outro tema, que é o tema da chamada cristofobia, ou da perseguição religiosa a cristãos. Esse deve ser o tema forte dessas eleições, entre outros temas, como o da Covid, certamente, né? Relacionado à saúde, que afetou muito os grupos religiosos. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar especialistas, buscar literatura, para fazer um processo de verificação baseado em informação qualificada. Essa é a forma com a qual todos os grupos de fact-checking, né, que é o termo em inglês de checagem de fatos, trabalham, e o nosso grupo Berea, ele é único no Brasil. E me parece, por algumas pesquisas que nós fizemos, que no mundo a gente não tem nenhuma experiência como essa de um grupo de checagem de fatos especializado em religião. A gente não tem. A gente tem muitos espalhados pelo mundo. Já participamos de conferências internacionais, estamos aí pleiteando o nosso credenciamento num Instituto Mundial de Fact-Checking, que dá credenciamento a grupos. E nos parece, pelo que ouvimos de todas essas pessoas, que não há, inclusive a gente queria aprender de outros projetos, mas nós estamos abrindo o caminho. Então, essa é uma frente. Uma outra frente do meu trabalho é como pesquisadora em mídia e religião, que eu venho da universidade, encerrei o meu trabalho na universidade, me aposentei da universidade em 2017, de 2018 em diante me tornei pesquisadora autônoma e venho desenvolvendo pesquisas múltiplas nessa área que relaciona comunicação e religião, com a experiência que eu tenho de pesquisa com evangélicos, né, principalmente, mas também com católicos, cristãos de um modo geral. Eu tenho desenvolvido pesquisas atualmente, tenho trabalhado com o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, com pesquisas de um projeto chamado Religião e Poder. Há uma plataforma chamada Religião e Poder, religiãoepoder.org.br, em que nós monitoramos como se dá a relação entre diferentes religiões no Brasil com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, estou colaborando com essa plataforma. Então, estou nessas duas frentes aí. Que bom. O ISER é quintal da minha casa. Eu comecei lá no ISER com o Rubens César quando foi criado. Eu era pastor no Rio, em Niterói, e pastor da mãe do Rubens César e do pai dele. E nós éramos amigos desde que eu era adolescente. Ele já era um rapaz e fugiu para a Polônia no tempo dos militares. Enfim, voltava às vezes escondido, a gente se encontrava até que ele voltou de vez. E o ISER veio logo a seguir, ali acho que em 1980, se eu não estou enganado. Fez 51 anos o ano passado. Exatamente. Então exatamente. É isso aí. E eu estava lá. Desculpa, 50 anos e está fazendo 51 anos. Fez 50 anos o ano passado. Houve celebrações dessa memória que você está recuperando com o Rubem César, o Valdo César, a família César é presente ali naquelas origens, né?
Joaquim Beato, que já sim, faleceu, outros Rubem históricos. Alves, Exatamente. muita gente. É uma E eu memória estava importante. sendo lá. E tem uma renovação significativa também. Muita Eu gente sei. jovem hoje, eu já me considero trabalhando com as pessoas jovens lá Tem da muita velha gente guarda jovem agora. intermediária, aí, entre esses que você citou e esses jovens, né, que estão Antigamente, atuando lá. a gente chegava lá, tinha muita cabeça branca. E agora tem muitos jovens. Sim, sim, muita É, gente pesquisando em várias frentes. é. O ISER é um instituto fundado e assentado em pesquisas, oferece aí conteúdo muito interessante. E nessa área da religião, com estudos pioneiros, nós vamos lançar agora um estudo sobre as eleições de 2020, sobre as eleições municipais, o mapeamento de como foi a presença de religiosos no processo eleitoral de 2020 Legal. em 8 capitais. Né? Então, está para sair já já. Então, e vou escrever um texto sobre como as fake news estiveram presentes nesse processo eleitoral. Essa questão da cristofobia também foi detectada nessa pesquisa. Né? O Beré já vem levantando, e essa pesquisa das eleições municipais já identificou que os temas da moralidade enfraqueceram, não desapareceram, mas enfraqueceram, e esse da perseguição religiosa acabou se fortalecendo. Então, deve ser o grande tema deste ano. É aquela evocação eterna de perseguição contra os evangélicos. Isso aí desde que os evangélicos surgiram, eles já nasceram com esse DNA de perseguição. E mexe com o imaginário fortíssimo, né? De combate a inimigos. É uma historificação paranoica que é construída o tempo todo, né? Exato. Então, que eu acompanho a minha vida toda, desde que eu era menino, criança em Manaus, cresci na igreja presbiteriana, e 67 anos ouvindo os ecos e da minha avó, que era altamente um ser protestante, que se sentia perseguida por ninguém. Se você perguntasse por quem, por ninguém, mas deveriam estar, porque aquela paranoia não saía da cabeça. No Nordeste era pedrada que se trocava mesmo, aquela confusão entre católicos e protestantes, padres e pastores no sertão, e em outros lugares de Minas Gerais. Aí esse negócio foi parando, mas o complexo de inferioridade nunca abandonou. Sim. Então, toda vez que eles têm uma chance de botar o pé na plataforma mais alta, é como pisar na lua. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para os evangélicos, como disse o ministro Mendonça a respeito disso, porque é um grande passo para os evangélicos. Lá está cheio de católico, espírita, agnóstico, ateu. Como se não houvesse uma história antes. Né? Ninguém toma posse em nome de religião nenhuma. Exato. Ninguém. E aí o cara ainda se fez o primeiro, quando o primeiro, na realidade, foi o ministro Vilas Boas, que era um cristão que construiu a Igreja Batista Central de Brasília. Sim. Doou para o pastor Vilarindo. Nunca disse que era nada. E era considerado um dos juízes mais humanos, mais liberais da corte, por muitos anos. Então, esse complexo de inferioridade é uma das coisas que mais destrói a alma evangélica. Sim. Inclusive, a cristofobia que está vindo agora tem a ver com a rejeição das fake news, da chatice, do fanatismo. Aí eles vêm dizer que estão sendo perseguidos. É um papo que começou nos Estados Unidos. Essa conversa começou na América. Que afeta muito as pessoas, que é a questão do medo e do pânico, né? Porque, por exemplo, em 2018, o apelo foi também para medo, para pânico e de perseguição, nesse caso, as famílias.
né, a integridade da família brasileira, da família cristã, que estaria sendo ameaçada por feministas, por LGBT e etc. Então, esse é um ponto sempre muito forte e apelativo. E sempre se vai transformar a ideia e ajustar a ideia de perseguição, medo e pânico a um tema que possa manter isso sempre em foco, sempre como um ponto apelativo, né? Então... Em 89, Lula e Collor, os evangélicos foram em peso votar no Collor, porque o Lula ia trazer o comunismo e fechar as igrejas. Exatamente. Aí, em 93, na eleição que acabou sendo... O presidente tomou posse em 94, repetiram a mesma ladainha. Aí, em 98, de novo, na campanha que aconteceu em 98, a mesma ladainha. Vão fechar, vai isso, vai aquilo e tudo mais. Aí, Lula não foi eleito. Quando veio 2002, aí ele já veio. Eu convivi com ele 10 anos naquele período. E eu falei, olha, o teu maior problema, e convivi muito, assim, toda semana, encontros, conversas, almoços, jantares. Eu acho que eu conheço razoavelmente bem a pessoa do Lula. E aí eu falava para ele, olha, você vai ter que destroçar esse argumento de que você vai trazer o comunismo para cá. Você tem que deixar isso bem claro, que você é um democrata, um social-democrata, isso, aquilo, aquilo outro, que o teu negócio é liberdade, e privilegiar os pobres não significa nada a não ser um governo com um coração justo e social. Você vai ter que sair falando sobre isso, desse beabá, don't take it for granted, porque senão você vai ser outra vez manipulado nessa área. Aí veio o Lulinha, Paz e Amor, e ele teve a sabedoria de ir chamando algumas pessoas que destruíam esse estereótipo de perseguição política, e foram 8 anos sem perseguição política. Depois vieram os 4 anos e pouco da Dilma também sem perseguição política, mas na campanha do Haddad agora, o que falaram da Manuela, da vice, candidata a vice pelo PCdoB, eu vi o André Valadão fazendo uma live dizendo, olha, vocês nunca mais serão os mesmos. Ela vai encher isso aí de feminista dominando, vai trazer o comunismo. Falou tanta bobagem que eu não sei como um cara consegue ter alma e paz para falar tanta bobagem. Eu não tenho nem descrição vernacular para definir um sujeito desse e o que ele diz. Aí falaram isso, eu olhando daqui, todo mundo, olha, a coisa está tão feia que você prega o evangelho de Jesus, compaixão, solidariedade, misericórdia, empatia, compromisso com as pessoas, com o próximo. Fica todo mundo dizendo, Caio é comunista. É comunista. Você abre a Bíblia e prega Jesus falando isso e no fim você é comunista. Enfim, essa é outra coisa que tem estado sempre presente. Jesus também não serve aos evangélicos. Eles são servos de Moisés, de Elias, do fogo que vem do céu, do apedrejamento dos gays, de homem dormindo com homem, de coisas diferentes, das abominações do Velho Testamento. Tudo isso está em vigência para os outros. Agora, Jesus mesmo é só um nome legal para ser um nome de sedução. Mas eles seduzem com Jesus e depois continuam com Moisés. Moisés e Elias são os patronos da igreja evangélica. É condenação, pedra e bode expiatório, ou então é fogo do céu, e vamos derrubar e matar os profetas de Baal.
De modo que esse espírito que está só não é desse jeito na prática porque constitucionalmente eles estão proibidos. Mas, sinceramente, se a gente vivesse num tempo, em outros tempos, foi exatamente esse espírito que gerou as piores coisas de perseguição entre seres humanos em nome da religião. Nós temos uma evolução... Oi? Desculpa. A falsidade da cristofobia vai justamente nessa direção, porque essa falsidade é criada para poder respaldar que as pessoas façam o que quiserem e não estejam dentro de uma legislação que protege as pessoas de modo geral e os religiosos que querem dizer o que pensam, o que querem e atacar pessoas livremente, se abraçam nessa ideia de que para poder fazer livremente não pode ter legislação. Toda legislação passa a ser cristofobia. Ou seja, na realidade, é um tempo complicado a Constituição impede a teocracia que eles gostariam de ver, com seus pastores sendo os ayatolás evangélicos dos governos. Esse é o sonho de consumo. Agora, é patético, mas infelizmente é assim que acontece. Agora, uma coisa calamitosa é você ver que mesmo que você prove para esses pastores que o povo andou na outra direção e está caminhando em outra direção, eles vão ficar agarrados nisso até tirarem a última gota de sangue de privilégio dessa governança que está aí e que os elegeu para serem os sátrapas dos evangélicos nessa república de privilégios do cercadinho, né? Sim. Mas, com a graça de Deus, isso vai passar, vai acabar. Por isso que a gente precisa estar bastante antenado, né? E existe um texto muito significativo do Evangelho em que Jesus fala que os discípulos têm que ser simples como as pombas e sagazes, espertos, prudentes, como as serpentes. Então, está na hora de ser serpente e de ter essa esperteza, sagacidade, de não se deixar se tornar traficante de mentiras, de desinformação, e viciados também. Tem pessoas que são viciadas, não são traficantes, não. Elas se viciam, são pessoas boas de coração e são usadas por traficantes que estes sabem o que estão fazendo. Então, é preciso ter essa sabedoria, né? Eu queria colocar o Coletivo Bereia à disposição de todas as pessoas. Eu queria convidar pessoas para integrarem o Coletivo Bereia, sendo fontes de informação. Isso. Ou seja, dando informações locais que serão checadas, como fake news ou não, ou dando informações factuais que elas mesmas veem, assistem, observam, constatam e que podem bater com aquilo que o Coletivo Bereia já está consolidando como informação a respeito de diversos temas. Como é que as pessoas devem se inscrever no Coletivo Bereia? Então, nós temos um número de WhatsApp, que eu não vou saber falar aqui, porque eu não decoro esse monte de números, mas é só acessar o nosso site, que é simples, Coletivo Bereia, tudo junto, .com.br, está aí na tela para todo mundo, e a gente tem no site um número que está informado aí, que as pessoas podem nos mandar pedidos de verificação, está aí, ó. Duvidou de uma informação, manda para a gente. As pessoas têm que aprender a desconfiar, não acreditar em tudo, mas desconfiar do que se recebe, né? Então, esse número está à disposição de qualquer pessoa que deseje mandar para nós aquilo que chegou no grupo de igreja, do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, e que você achou que é uma coisa esquisita, que não parece lá muita verdade, e que está todo mundo compartilhando, pode mandar para a gente, que a gente valoriza muito o que as pessoas mandam. Muito obrigada. Olha só, volta aí, Bravo.
Para eu ler o número, por favor, estava ótimo ali onde você tinha... Isso aí. É 38, não é o código? Isso, código 38. Aí é 984-18-6691. Está aí para você anotar, checar tudo e andar bem informado, como Jesus pediu que a gente andasse. Uma das palavras que Jesus mais repete é vigiai. Exatamente. Vigiai. Vigiai é uma repetição cansativa. Nos 4 evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, quando vai chegando ali perto do sermão escatológico, vigiai, vigiai, cuidado com as fake news, falsos profetas, fake olhos news. E ouvidos atentos também, olhos e ouvidos. Porque sempre assim. O que você ouve falso é fake news. Dito em nome de Deus, em nome de Jesus, é fake news para todo lado. E Jesus passou a ser a chancela de fake news para muitos indivíduos manipuladores que usam o nome de Deus e o nome de Jesus para chancelar suas fake news para todo lado. Então, sejam, por favor, simples como as pombas em relação à malícia e à perversidade, mas prudentes como as serpentes em relação a não darem mole nesse mundo de mentira. Jesus disse que desse mundo tem um príncipe e que esse príncipe é o pai da mentira. Aí o cara diz que crê em Jesus e sai abraçando tudo que dizem a ele. Pelo amor de Deus, meu amigo, Jesus tem que ser a tua chave interpretativa de tudo que você lê e usa a ciência, porque a ciência faz exegese da Bíblia da natureza, do Evangelho da natureza, não é nem a Bíblia, é o Evangelho da natureza. Eu, por exemplo, leio, absorvo Jesus e os apóstolos, mas os próprios apóstolos eu checo com Jesus, porque Jesus nunca mandou tratar bem o escravo, ele queria todo mundo liberto. Jesus está para além dos apóstolos. Então, até o que os apóstolos disseram, eu checo com Jesus. O que Jesus praticou, fica. O que Jesus não praticou, roda. Então, é simples assim. E na ciência, eu sou um cara que passo o dia, acho que lendo mais ciência do que qualquer coisa hoje em dia. Porque ela é uma revelação de Deus que se renova, tem a humildade de dizer, bom, tem mais, a gente não sabia tudo, estamos aprendendo, cresceu, olha só, e tal, não tem dogma. A ciência não trabalha com dogmas. E aí, portanto, ela se engana menos do que aqueles que trabalham com dogma, porque o dogma é o teto do argumento. Agora, na ciência, o dogma é procurar a verdade, insaciavelmente. E por isso você fica muito mais amparado pela opinião da ciência em muitas coisas do que na opinião teológico-religiosa, que é facilmente manipulável e é facilmente estancável no teto dos dogmas. Olha só, Magali, foi uma honra ter você aqui e eu espero ter você lá na Fraternidade do Caminho também. A Vivi está lá, a Viviane. Está lá com a gente, algumas outras pesquisadoras queridas do ISER, e eu terei toda a alegria se você também fizer parte. E é só para a gente se amar melhor, se conhecer melhor e ter uma voz única em defesa da democracia e em defesa do significado do Evangelho nessa geração. É para isso que nós estamos juntos. Aí tem um monte de gente boa, bom, muitos bispos queridos, gente da antiga, gente nova, jovens e velhos, bispos católicos, padres católicos lá com a gente, e pessoas maravilhosas, professores de teologia na Inglaterra, nos Estados Unidos, em universidades americanas e inglesas, e francesas, e italianas, gente da melhor qualidade de sapiência e de tentativa de discernimento de informação. Então, você é imprescindível.
Muito Tá bom, bom? obrigada pelo carinho, a consideração e pelo papo bom, né, que a gente teve hoje aqui. Foi muito bom. Que bom, querida. Grande beijo, Deus te abençoe. Obrigada. Seguimos, Você e sua seguimos. casa. Amém. Obrigada. Um forte abraço. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.